Boa noite a todos. Vamos então dar início à nossa tertúlia nesta semana Laudato Si, para a qual nos convocou o Papa Francisco. Bem-vindos. É uma alegria muito grande estar aqui convosco esta noite. Muito obrigada por ter aceito participar nesta tertúlia organizada pela rede Cuidar da Casa Comum. Começo por me apresentar. Chamo-me Adelaide Teotónio e sou uma privilegiada. Tenho 4 filhos e 9 netos. E é com eles todos no coração que me comprometi desde a primeira hora nesta rede, porque o cuidar da casa comum com todas as suas criaturas, sem exceção, é verdadeiramente a minha missão. Recordam-se certamente da pergunta que o Papa Francisco fez quando nos convidou a celebrar a semana Laudato Si. Foi a seguinte: que tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos, às crianças que estão a crescer? Esta pergunta está no coração de cada um de nós e esta noite outras perguntas surgirão. Vamos dar espaço ao encontro, ao diálogo, porque sabemos que tudo está interligado. Todos estamos ligados, estamos todos no mesmo barco. E foi com esse espírito que nasceu a ideia desta tertúlia. Antes de passar a palavra aos oradores, uma breve explicação sobre a dinâmica desta noite. Teremos 3 curtas intervenções. Poderão ir colocando as vossas questões no chat ou bate-papo e elas são respondidas no final da terceira intervenção. Agradecemos que as vossas questões sejam colocadas de forma sintética para que haja o maior diálogo possível. O nosso primeiro orador é o João Miguel Almeida. Ele é investigador no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa e colaborador do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. Doutorou-se em História Contemporânea pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. É autor de diversos livros e artigos sobre história política e intervenção cívico-política de católicos no século XX. Pertence à direção do Centro de Reflexão Cristã e é membro da Comissão Executiva da Rede Cuidar da Casa Comum. Vamos escutar o João Miguel, que nos vai falar sobre a origem da pandemia. João Miguel, tens a palavra. Olá, boa noite a todos e a todas. Tenho muito gosto em estar aqui nesta tertúlia de Cuidar da Casa em Comum a propósito da crise da Covid-19. Eu fiquei de começar por falar nas origens da pandemia. As origens da pandemia, causada pelo vírus SARS-CoV-2, ainda não se encontram completamente esclarecidas e estão envoltas em controvérsia científica e até em teorias da conspiração. A minha abordagem vai focar-se nas questões de fundo, que estão identificadas como potenciadoras da atual pandemia, nomeadamente a destruição de habitats naturais e uma interação entre animais selvagens e seres humanos que favorece o contágio e a pandemia. A explicação atualmente mais aceita pela comunidade científica é que a pandemia na origem da Covid-19 é devido a uma transferência de um vírus de animais para seres humanos. É esta a explicação subscrita como a mais provável por um grupo de cientistas que em março deste ano escreveu uma carta à revista Nature. Nessa carta, os cientistas admitem 2 cenários para a constituição do vírus especialmente forte SARS-CoV-2, que o vírus tenha fortalecido por seleção natural antes ou após a transferência de animal para o ser humano. Está por provar que essa contaminação se tenha dado nos chamados wet markets asiáticos, mercados onde são vendidos e abatidos animais selvagens em grande proximidade com os seres humanos, favorecendo o contágio. Tem sido também apresentada
a explicação alternativa de que na origem do vírus que causa a Covid-19 estaria uma manipulação genética em laboratório. Mas cientistas credenciados que estudaram o vírus declararam que não tinham encontrado nenhuma prova de manipulação genética. Em concreto, o laboratório do Wuhan foi apontado como uma possível fonte de contaminação por acidente. Este laboratório dedica-se à investigação sobre o coronavírus, tendo dado um grande contributo científico para estudá-lo. Foi uma cientista deste laboratório que descobriu a ligação entre o vírus em morcegos e a epidemia de SARS em 2003. No entanto, a ideia da pandemia ter a sua origem em Wuhan tem sido questionada. Neste momento não podemos dá-la como certa. Para além de todas as incertezas, eu penso que devemos reter duas ideias principais. Primeira, o consenso científico é que a origem da pandemia ou de pandemias, como a atual, é a transferência de vírus de animais para seres humanos. Segunda, há determinadas condições ambientais e sociais que favorecem esse contágio. A explicação alternativa de que teria havido um contágio acidental a partir de um laboratório em nada altera as duas ideias primeiro expostas. E a questão de fundo que está na origem da pandemia. Dito de outro modo, se não fosse possível a transferência de vírus de animais para seres humanos, estado na origem da pandemia, não haveria investigação sobre o problema em laboratórios, nem eventuais acidentes que podem, por sua vez, causar epidemias. Além destas explicações, existem ainda várias teorias da conspiração. Essas não vou levá-las em conta porque, em primeiro lugar, não estão provadas e, em segundo lugar, de nada adiantam. Se as teorias da conspiração estiverem todas erradas, continuamos a ter de enfrentar pandemias. Se alguma estiver certa, acrescenta apenas mais um problema aos problemas que já temos. A transferência de um vírus de um animal para uma pessoa é um problema biológico ou médico. E a transformação de uma doença numa pandemia é um problema de saúde pública, é um problema social e político. Em meu entender, todos os cidadãos deviam tentar perceber como é que este problema surgiu e como é que podemos resolvê-lo. Mas não devíamos pensar neste problema que tem uma dimensão política, deixando-nos levar pelo jogo de culpabilização alimentado por determinados governos em relação a outros. Esta minha apresentação pretende ser apenas o meu modesto contributo para a discussão do problema nesta tertúlia, refletindo a partir do que li sobre o assunto. E o que li leva-me a pensar que, além de podermos identificar causas específicas, concretas para esta pandemia, há condições ambientais e sociais que a favorecem e que, se não forem resolvidas, podem dar origem a outras pandemias. O que é que nós sabemos? Sabemos que há um problema de destruição de habitats naturais e de desequilíbrios ambientais que não existe só na China, de onde terá vindo o SARS-CoV-2, mas um pouco por todo o planeta. A deflorestação tem levado animais selvagens a migrar dos seus ambientes naturais para ambientes humanos onde espalham novas doenças. O vírus que causa a Covid-19 é transmitido por morcegos e a probabilidade de transmissão é maior em regiões deflorestadas, pântanos secos para cultivo de terras, minas e projetos residenciais. Os riscos de contágio são baixos quando os animais vivem nos seus nichos em habitats naturais, mas aumentam em regiões habitadas por humanos. Este princípio geral aplica-se particularmente a morcegos que se alimentam de insetos, os quais nas zonas habitadas se concentram à volta da luz de lâmpadas ou da fruta dos pomares. Uma forma de prevenir pandemias seria proteger os habitats naturais e educar as populações locais para conseguirem lidar com surtos epidémicos e evitar que estes se transformassem em pandemias. Percebemos que esta questão de fundo é mais relevante do que qualquer teoria da conspiração ou explicação acidental, se tivermos em conta que há 2 anos vários cientistas já tinham previsto o aparecimento de um novo coronavírus nas regiões da Ásia sujeitas à deflorestação ou outras pressões ambientais. Além das origens concretas da Covid-19, que ainda não se encontram completamente esclarecidas,
há um contexto de destruição de habitats naturais, de migrações do campo para cidades gigantescas, com poucas condições de salubridade, que potencia epidemias como as da Covid-19. A pandemia não é só um problema de saúde, é também um problema social e para a combatermos devemos tentar perceber não só a sua origem biológica, mas também as condições sociais que favoreceram o seu aparecimento e expansão. É para essa compreensão que quero contribuir com esta minha introdução às origens da pandemia. A nossa próxima oradora é a doutora Teresa Bartolomé, a quem me peço desde já desculpa, esta minha apresentação vai certamente ficar incompleta, porque o seu currículo é muito, muito longo. Bom, vou recorrer aqui à cábula. A professora Teresa Bartolomé é italiana, casada, com 3 filhos, diplomou-se na Faculdade de Letras da Universidade La Sapienza, em Roma, colaborou nessa mesma faculdade e posteriormente noutras faculdades em vários países, Alemanha, Itália e Portugal. Tem publicado ensaios sobre questões de ética, hermenêutica e literatura e textos de ficção na Alemanha e em várias revistas italianas, francesas e portuguesas. Em 2016 concluiu o doutoramento no programa em Teoria da Literatura. Foi convidada para um projeto de pós-doutoramento no programa de Teoria da Literatura, onde terá um seminário no próximo ano académico sobre tempos bíblicos. Eu espero que isto esteja atualizado. Bom, a professora tem a palavra com o tema da teologia da maldição a uma teologia do ecocídio. Obrigada, boa noite. Eu venho aqui a falar de um tema teológico sem ser teóloga, realmente, mas simplesmente nasce de um interesse, de uma leitura bíblica que ocorreu à luz da situação atual, evidentemente, de uma crise ecológica que nos angustia a todos. E a leitura do livro de Noé foi para mim iluminadora numa perspectiva nova. A questão com que eu estava a confrontar-me era essencialmente o fato que há uma imensa resistência do ponto de vista da opinião pública em relação a uma conversão ecológica, para utilizar a palavra do Papa, ou se não queremos utilizar uma palavra religiosa, para uma atitude nova em relação, e concretamente positiva em relação a esta urgência de necessidade de interromper uma catástrofe ecológica que está a aproximar-se. Qual é a razão deste recalque coletivo, deste não querer enfrentar este problema? Viver à beira de um abismo sem querer tomar as medidas necessárias. Essa é uma questão que me tem muito ocupado. Eu acho que nós temos que ser, como cristãos, também conscientes e autocríticos em relação às responsabilidades históricas de uma nossa, nós somos os protagonistas, moldamos a cultura do Ocidente, que é o principal responsável, evidentemente, desta situação ecológica e econômica. Qual é o papel que nós tivemos como cristãos nesse desinteresse em relação à criação? Eu acho que isto nasce de uma leitura errada da palavra bíblica, uma interpretação que é exatamente o que eu chamo a teologia da maldição. No primeiro livro no terceiro capítulo do Gênesis, há essa a locução de Deus, não é? Que
formula este castigo, uma maldição da terra, aquela maravilha do paraíso é quebrada para sempre como consequência, uma vingança de Deus em relação ao homem. Qual é Deus que acaba de criar essa maravilha que é a natureza, que é o homem, que diz isso tudo, uma coisa tão boa, tão bonita, que logo a seguir amaldiçoa isto. Isto não me convence. E realmente, se nós vamos ver essa posição, para mim esclarece-se à luz do encontro desse livro de Noé. Por quê? Porque ali nós, depois de um longo silêncio de Deus, de uma separação entre homem e Deus, do homem que escolheu viver sem Deus, porque essencialmente é de viver, saber ele que bem e mal, sem mais ter como interlocutor Deus, mas tendo como interlocutor essa inteligência animal que é a serpente. Este homem que calou Deus de uma certa forma, escolheu viver sem ele, confrontou-se com o que é viver na violência, porque essa essencialmente é a consequência. Chega a um ponto tão extremo de separação de Deus, de violência, que o mundo está a colapsar. Então Deus volta a falar com o homem, mas o homem não dá escuta a Deus. Só o homem que escuta Deus. Este homem é Noé. Então Deus entra na história novamente, graças a esta escuta de Noé, e tenta restabelecer aquele relacionamento com a natureza que é originário do homem à luz do amor de Deus, que é um relacionamento de companhia, de aliança e de conciliação. Este é o ponto central. Então, Deus não volta no livro de Noé a condenar a violência do homem, castigando e destruindo a natureza, mas entra como Salvador, dizendo: a tua violência está a destruir o universo, está a destruir a humanidade. Se tu me escutas, se tu entras em diálogo comigo, nós podemos reconstruir uma forma diferente de relacionamento. Então Deus não é o castigador, mas é o salvador. E aquela maldição é uma leitura errada que o homem deu. Quando Deus diz isso acontecerá, não é um dizer eu vou fazer isto, mas é uma previsão. Eu chamo isso não uma maldição, mas uma maldescrição. Falar-se outra vez do nosso marido, da nossa mulher, de quem quer que seja. E também no mundo. Quando temos que estar no mundo, no trabalho, na paróquia, nas escolas, nos vizinhos, em que quer que seja. Não sei. E este ponto. Então, Deus descreve essa situação. Mas na história do cristianismo afirmou-se essa ideia da maldição, então de uma inimizade profunda entre o homem e a natureza, como a atitude também de fatalismo, em que aquele sofrimento ligado a uma escassez material, ao custo do trabalho, a doença e a morte, eram vistos como castigos, como algo que o homem tem que descontar. Então, com uma inimizade também, com uma reação de querer dominar exatamente, no sentido de ser os patrões da natureza, é um desinteresse total. Mas nessa perspectiva, por exemplo, de um antropocentrismo que se transforma num domínio exclusivo do homem, do desinteresse em relação à vida, isso está completamente contra aquela aliança que Deus
formula com Noé, que uma aliança, a primeira aliança não é aliança com um povo, mas aliança com toda a humanidade, com toda a criação, porque ele diz, eu estabeleço esta aliança entre mim e todos os viventes, e dá uma grande dignidade ao ser vivo, porque ele diz, eu trato todos os seres viventes como os interlocutores desta aliança. Isto é importantíssimo. Na tradição judaica, esta aliança entre Noé e Deus é vista como uma aliança universal, que vale para toda a humanidade. E o que interessa é que entre os vários mandamentos desta aliança há a proibição do homicídio, mas a proibição também de tratar o animal como uma coisa, porque Deus diz, não podem deixar que matar o animal com o seu sangue. E quem alimentar-se do animal com o seu sangue, deixar sofrer o sangue, o animal, tratá-lo como um objeto. Quem quebrar este mandamento é como se quebrar o mandamento do outro homem. Aqui é central a defesa da dignidade da vida humana e animal. E esta aliança é com todas as criaturas. Esse elemento foi, de uma certa forma, obscurado, eu acho, na nossa tradição, e hoje volta ao centro da nossa reflexão, porque nós efetivamente temos que recuperar este sentido desta aliança universal com todo o ser vivo, com esta responsabilidade dada por Deus que diz: essa violência de que eu já não aguento, esta violência está a destruir, vai destruir a humanidade, vai destruir a Terra. Eu quero que isto seja quebrado, mas isto tem que ser feito também com a tua responsabilidade. A tua responsabilidade é tomar conta de todos os seres viventes. O que Deus diz a Noé, leva para o arca, não só ti e a tua família, mas também todos os animais, úteis ou não úteis, puros ou impuros. Isto é muito importante. Há toda uma leitura, eu não sou exegeta, mas pronto, há uma leitura que diz essa diferença entre animais puros e impuros foi sucessiva e tal, é um anacronismo. É interessante que este anacronismo tenha esse valor de revelação. Nós temos, pode haver animais puros e impuros que não podemos comer, mas têm que ser salvos. Mesmo sendo impuros por nessa tradição, digamos, judaica, eles devem ser salvos. Não podemos escolher quem salvar e quem não salvar, porque todos os animais são criaturas de Deus e não são entregues à nossa responsabilidade. Temos que cuidar deles. Esse é o elemento essencial em que tal nós somos, eu digo que então não há essa passagem de uma teologia da maldição a uma teologia do ecocídio, porque o homem é posto em frente com as consequências destrutivas da própria violência, de uma civilização que, esquecendo Deus, esquece a dignidade do ser vivo. E isto nós temos também que refletir, que nos séculos sucessivos, com essa ideia de um domínio do homem sobre uma natureza maldita, nós perdemos este sentido desta responsabilidade e das consequências dessa recusa de responsabilidade em relação a todos os seres vivos. Pronto, eu acho que esse é o tempo, depois podemos falar mais, mas eu acho que esse elemento autocrítico também é muito importante, porque, por exemplo, a nível, eu vejo nos Estados Unidos, nós sabemos que há um negacionismo ecológico, que também está muito radicado em ambientes fundamentalistas ligados ao cristianismo evangélico e anticatólico. E o Trump é um exemplo disto.
chama-se cristão e é um negacionista ecológico porque é ligado a essa tradição teológica de autoengano. Pronto. Muito obrigada, professora Teresa Bartolomé. Muito obrigada. Eu retive em particular a nossa grande responsabilidade de cuidar de todas as criaturas, sem exceção. Muito obrigada. E agora é a vez da Rita Veiga. A Rita Veiga acabou o seu curso de Germânicas e foi professora do ensino particular. Trabalhou depois na editora Verbo e ainda num jornal, o Jornal Público, e seguidamente numa ONG de desenvolvimento, a Oikos. E agora vou citar a Rita. A Rita diz que depois continuou a ganhar a vida fazendo tradução e edição de texto. Pronto, são as palavras da Rita, fim de citação. E hoje dedica-se em boa parte, e eu sei que é uma grande parte, nós bem sabemos, na rede Cuidar da Casa Comum. A Rita está na coordenação com o Juan Ambrósio e é grande responsável pelo nosso site. É graças à Rita Veiga que temos um site da rede Cuidar da Casa Comum, que é dos melhores sites que eu tenho visto. Rita, a palavra é tua, e com o tema Voltar à Normalidade, vejamos antes o que queremos. Obrigada. Não sei se me ouvem bem. Estamos a ouvir perfeitamente, Sra. Presidente. Boa noite a todos. Eu desta vez não vou começar por agradecer terem-me convidado, como é óbvio, mas eu bem queria ter-me esquivado e não tivesse a água. De maneira que espero ao menos que depois no fim não digam que foi um azar. Então começo com uma referência à Laudato Si, que para mim diz porque vale a pena nós propormos ter esta conversa. E diz no parágrafo 13: sabemos que as coisas podem mudar. O Criador não nos abandona, nunca recua no seu projeto de amor, nem se arrepende de nos ter criado. A humanidade possui ainda a capacidade de colaborar na construção da nossa casa comum. E estas palavras para mim são muito motivadoras. Voltar à normalidade talvez não seja mau se se refere a aligerar o confinamento a que nos submetemos, ainda que tenhamos de nos habituar a algumas restrições ao retomar o convívio social. Mas pensando na sociedade em que vivemos, vem-me logo à ideia aspectos que eu qualificaria de anormais, na acessão usada pelos mais novos quando se zangam entre si e dizem: és um anormal. Mais assertiva, diria que é inaceitável, e daí cresce até ao escândalo e ao chocante. Que dizer, por exemplo, de uma economia que torna mais ricos os ricos, que são cada vez menos, e empobrece os mais pobres, que são cada vez mais. Com a agravante de que estes últimos não têm acesso ao mínimo indispensável à sobrevivência e que é condizente com a sua dignidade humana de filhos de Deus. É algo que se observa olhando os países internamente, mas também globalmente. E recorro de novo à Laudato Si, parágrafo 52. Diz Francisco: a dívida externa dos países pobres transformou-se num instrumento de controle, mas não se dá o mesmo com a dívida ecológica. De várias maneiras, os povos em vias de desenvolvimento, onde se encontram as reservas mais importantes da biosfera, continuam a alimentar o progresso dos países mais ricos à custa do seu presente e do seu futuro. E mais à frente diz ainda:
É preciso revigorar a consciência de que somos uma única família humana. Não há fronteiras nem barreiras políticas ou sociais que permitam isolar-nos e, por isso mesmo, também não há espaço para a globalização da indiferença. Vem-me sempre à ideia a noção do destino universal dos bens, que é um elemento estruturante do meu pensamento e faz parte da minha síntese de fé. Algumas pistas que me fazem refletir e às vezes indignar são, por exemplo, discutir sistematicamente os parcos aumentos do salário mínimo ou mesmo o rendimento social de inserção e as malvadezas dos beneficiários, mas quase encolheu os ombros perante a inevitabilidade dos vencimentos milionários e bónus e demais extras que se poderão qualificar de obscenos, não é? Esta é uma primeira questão que deixei aberta para a conversa que se seguirá, pois não falo tanto por ter respostas como por ter interrogações e perplexidades. Vem a talho de foice uma outra referência ao texto da encíclica Laudato Si. O ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em conjunto e não podemos enfrentar adequadamente a degradação ambiental se não prestarmos atenção às causas que têm a ver com a degradação humana e social. A dúvida insidiosa aqui é se a degradação ambiental, que não para de se expandir e intensificar pela ação de uns quantos e em proveito seu ou dos seus amigos, se deve a que as decisões são tomadas por quem não é pessoa de bem, mas tem o poder para o fazer. E dessa ação predadora resulta com frequência o agravamento das condições de vida de populações inteiras, a degradação social. Daqui salto para um conjunto de graves problemas sociais que apenas menciono, mas não vou desenvolver, porque me levaria a estender muito mais. Só a menção, creio que deixará um certo mal-estar nos que nos incluímos entre os privilegiados deste mundo, aliado muitas vezes à sensação de impotência, o que não quer dizer ou não deve que cruzemos os braços ou nos amordacemos. Fica também para a conversa ou para deixar a inquietação. E refiro-me às seguintes questões: a pobreza persistente, os excluídos, conceito que se aplica às mais diversas situações, os refugiados e os migrantes, agora os idosos, que foram ultimamente arrumados num grupo olhado com condescendência, mas surgiram nos últimos tempos as mais diversas manifestações de pessoas e grupos com um pensamento estruturado e que nos podem ajudar a discernir sobre a segunda parte do meu título, que é uma proposta. Vejamos antes o que queremos. Cito, por exemplo, Leonardo Boff, que tem algumas expressões que eu gostei em particular, e diz, por exemplo, falando de utopias, são elas que nos movem na direção do futuro, incorporando o passado, mas fazendo a própria pegada no chão da vida. Diz também que se seguirmos as pegadas que já existem, não vamos fazer nada de novo. E depois fala de uma sigla que eu não conhecia, que é TINA, There is no alternative, para dizer que prefere essa contrapor outra, que também será TINA, There is a new alternative. Há uma nova alternativa. Eu acho que isto dá para nos inspirar. Encontrei também, por exemplo, porque ultimamente me têm chegado muitas coisas, visto que esta discussão está na ordem do dia, uma referência a uma fundação Nicolas Hulot. Nicolas Hulot foi ministro do presidente Macron, mas é um ativista ambiental, foi ministro da transição ecológica e lançou, entretanto, a Fundação Nicolas lançou 100 princípios fundadores de um mundo pós-Covid. Isto saiu no Le Monde há uns dias, e eu não vou aqui enunciar os 100 princípios,
mas achei-os muito curiosos e acho que são muito saudáveis e, portanto, aconselho-vos a procurar a Fundação Nicolas Hulot e lerem pelo menos uma vez estes princípios, porque alguns ajudam-nos a situarmos perante o que temos pela frente. Depois também gostei da referência à Caritas Portuguesa, que fala de uma coisa que eu acho muito importante, pensarmos que é indispensável criarmos estilos de vida sóbrios e fazermos mudanças dos comportamentos. E aqui penso que muitos de nós às vezes temos um discurso muito cheio de propostas, e falo por mim até, mas depois as mudanças de comportamento são muito mais demoradas e custosas. A Caritas Europa, por seu lado, fala de coisas como o rendimento mínimo, fala da necessidade de dar apoios públicos na saúde, na habitação e na educação, e incluir nesses apoios as minorias étnicas e religiosas e os refugiados. Há, por exemplo, um manifesto de dezenas de organizações e individualidades, entre as quais a Fundação Gonçalo da Silveira, que é membro da nossa rede Cuidar da Casa Comum, que fala de um modelo de recuperação baseado em princípios sociais e de sustentabilidade, que assegura uma economia climaticamente neutra, que protege e restaura a natureza, a saúde e o bem-estar das pessoas, sem deixar ninguém para trás. Faz referência ao Pacto Ecológico Europeu, ao Acordo de Paris, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com vista a uma sociedade e economia mais resilientes e inclusivas no futuro. Depois achei engraçado encontrar referência de 170 académicos holandeses, depois de nós termos ficado tão sentidos quando os holandeses, o ministro holandês, fez uma referência tão pouco elegante à situação que na altura era grave em Espanha e também na Itália, e estes 170 académicos, em vez disso, falam de uma mudança em que propõem que seja na base do decrescimento. Eles têm 5 propostas diferentes, que também podem encontrar se procurarem, mas de qualquer forma quero dizer que, servindo-me do site, eu depois vou lá pôr as referências a todos estes exemplos, para quem quiser conhecer. Por último, para mim é muito inspirador Muhammad Yunus, o criador do Banco Grameen, Banco do Povo, que num texto que escreveu recentemente diz, vou citar só algumas frases: estávamos literalmente contando os dias até o planeta inteiro se tornar inabitável devido à catástrofe climática. Mas depois ele, que é economista, diz: a economia é uma ferramenta para objetivos que nós é que estabelecemos. Portanto, devemos continuar a projetar e a reconfigurar a economia para que ela nos deixe a todos felizes. Fala depois de uma nova consciência social e ambiental que deve estar no centro de todas as decisões e processos políticos. E depois fala de um New Recovery Program que tem no centro a empresa social, o conceito de empresa social, que ele diz que deve agora ser adotado para reconverter as economias, porque seria a base de uma economia, a empresa social, em que essas empresas destinam-se a solucionar problemas das pessoas. Não são empresas para gerar lucro pessoal, para investidores, apenas se permite a recuperação do investimento inicial e depois disso todo o lucro que houver volta para a própria empresa. Para nos defendermos do coronavírus, lembra ele, bastou-nos trancarmos em casa. Mas se não dermos respostas adequadas às questões globais, em constante agravamento, não teremos lugar para nos esconder da mãe natureza zangada connosco e das massas de pessoas zangadas em todo o planeta. E este último ponto é um dos que eu acho que devemos ter presente, porque é uma preocupação
pessoas podem acabar por perder a paciência. Depois disso, sugeria-lhes que vissem também algumas das intervenções que estão mencionadas no texto, na entrada, no destaque do site, que se fala do sentido do Dia da Terra. Porque nessa altura, nós incluímos no site uma série de intervenções de diferentes pessoas que, ao falar do Dia da Terra, já projetam aquilo que é necessário mudar se queremos que as coisas melhorem. Para mim também é um sinal de esperança que a iniciativa da economia de Francisco, apesar de adiada, esteja a ser continuada a sua preparação a bem. Agora, para terminar, ia só citar ainda a Laudato Si, porque para mim ela contém muitos sinais de esperança e diz então a certa altura, apesar disso, Deus que deseja atuar conosco e contar com a nossa cooperação, é capaz de tirar algo de bom dos males que praticamos, porque o Espírito Santo possui uma inventiva infinita. Eu gostei muito desta expressão da inventiva infinita para compensar os disparates que nós fazemos. E assim, só quero ainda lembrar a Manuela Silva, que acho que vemos isso, e a frase que há pouco tempo estava no site, que ela escreveu no último escrito, que foi poucos dias antes de morrer, e diz num texto que se chamava Ampliar as perguntas e ser coerente com as respostas. Deixou-nos também um desafio. Quem aceitou a proposta de Francisco de dedicar o mês de setembro ao aprofundamento da Laudato Si e procurou fazer gestos de mudança com vista a uma conversão ecológica integral, tem agora a responsabilidade de levar por diante a reflexão e a correspondente ação. E assim, só para encerrar, volto outra vez ao Papa Francisco, no final já da encíclica, ele diz uma coisa que para mim é muito importante, porque fala do sentido de nós existirmos. E diz então, no parágrafo 212, não se pense que estes esforços são incapazes de mudar o mundo. Estas ações espalham na sociedade um bem que frutifica sempre, para além do que é possível constatar. Provocam no seio desta terra um bem que sempre tende a difundir-se, por vezes invisivelmente. Além disso, o exercício destes comportamentos restitui-nos o sentimento da nossa dignidade. Leva-nos a uma maior profundidade existencial. Permite-nos experimentar que vale a pena a nossa passagem por este mundo. E com esta me fico. Muitíssimo obrigada, Rita. Sem dúvida, palavras de esperança e com certeza de que cada um de nós tem um papel muito importante a desempenhar. O Juan conseguiu detectar, eu peço desculpa, eu não consegui detectar que haveria alguém que tinha pedido a palavra. Eu devo dizer que só encontrei no chat uma pergunta do Pedro Rei, que já agora, como eu não consigo ver toda a gente em simultâneo... Eu não pus pergunta nenhuma, Adelaide. Desculpa? Eu não pus pergunta nenhuma no chat. Peço desculpa. Então foi o Pedro Franco. Peço Obrigado. desculpa. Deixa-me verificar para não... ok. Peço desculpa. Foi o Pedro Franco. Pedro Franco está aí? Não. Então ele teve que sair... então, eu vou colocar desde já essa questão, portanto, que era dirigida à doutora Teresa. Portanto, a pergunta do Pedro Franco, ele teve que sair, mas depois nós transmitiremos a resposta. Se faz sentido associar a figura de Judas e a sua recusa de amor ao pecado ecológico?
Bom, a questão essencial eu tentei dizer que o pecado não. A novidade é a importância para mim, do livro de Noé, lido à luz do Ecocídio. A minha ideia é que só agora nós conseguimos perceber o Noé, porque eu cresci, acho que todos nós crescemos com aquela ideia que essa inundação, essa destruição do mundo foi um castigo de Deus à humanidade e que Deus escolheu alguém para salvar. E de uma certa forma essa ideia que alguém era salvo enquanto que todo o resto da humanidade morria era muito violenta como ideia, e também de um Deus que sangra dessa forma. Agora, lido isto à luz daquilo que está a acontecer e do facto, efetivamente, que nós estamos a destruir a terra e a natureza porque nós somos simplesmente egoístas, somos simplesmente indiferentes, somos materialistas de uma forma, aquela passagem terrível de uma certa forma em Mateus, em que diz, nos dias de Noé a gente continuava a comer, a casar-se, a fazer a sua vida, e veio a destruição. Afinal, não há nada de mal em comer, divertir-se, casar-se, não há nada de mal. Mas isto torna-se um pecado quando isso é um materialismo absoluto, é um pensar-se no centro do mundo e utilizar a natureza e os seres vivos, todos e tudo aquele equilíbrio da natureza como um puro recurso, como um puro objeto funcional ao meu bem-estar. Esta é uma forma de violência. Este é ver menos a vocação do homem em relação ao criado, que ser o guardião do criado. Um guardião é aquele que cuida do criado. Claro, utiliza-se, vai colher flores, vai comer pêssegos, vai viver daquilo, mas com o sentido de responsabilidade. Quando eu trato todo o ser vivo e o equilíbrio da natureza como um puro recurso, como um puro objeto por o meu bem-estar, eu torno-me numa indiferença total. Isto é não escutar Deus. Há formas diferentes do pecado. Há uma forma que passa em relação à natureza, aos animais, às plantas, aos outros seres humanos, em relação a Deus, não é? Então, mas a atitude é a mesma. A atitude, seja uma recusa de Deus, seja uma recusa do irmão, seja uma recusa do ser vivo, isso tudo é um viver sozinho, viver sem dialogar com Deus, sem querendo determinar o que é bem e o que é mal, não em diálogo com Ele. Essa é a questão principal. E Judas, agora vamos um bocadinho longe, seria um discurso um bocado complicado, mas o que acontece em Judas, o que eu vejo nele, é que ele tem um relacionamento muito forte com Jesus, não é? Mas ele quer impor o próprio ponto de vista, não quer ceder ao ponto de vista de Jesus. Pode ser um ponto de vista político, há muitas leituras, não é? Em que ele queria um chefe político que ganhava e que fazia guerra contra a liderança contra os romanos, e Jesus diz, não, o meu reino não é deste mundo. Pode ser o outro tipo de crise, mas em relação... Mas realmente Judas não quer assumir o ponto de vista de Jesus e quer resolver. Então há esta separação. Às vezes o mal é simplesmente não ter confiança em Deus, pôr-se numa ideia que exatamente Deus não quer o nosso bem, não quer o nosso bem.
E esse é o pecado básico, porque acho que até todos os nossos limites, a nossa falta de amor, isso tudo é compensado por Deus. Se há esta confiança de base, se há esse diálogo, se há esta companhia. Em Judas há essa separação. E neste sentido, eu acho que o pecado contra Deus, contra o ser humano e contra a natureza, há uma continuidade. Realmente o Papa fala de ecologia integral e aqui a Rita falou muito bem nessa ideia que a crise ecologica só pode ser resolvida com a mudança complexiva da atitude e do sistema econômico, porque é a mesma coisa, a violência contra a natureza, a violência contra o irmão, contra o mais débeis. É esse materialismo total em que eu só penso ao meu bem-estar e descarto toda a responsabilidade em relação aos outros, mas também em relação ao futuro. Eu acho que essa é uma dimensão muito importante que nós temos que integrar na nossa reflexão. Nós ficamos a viver numa sociedade muito presentista. Não nos preocupamos com aquilo que vem a seguir. Em relação às outras gerações, que tinham também, havia, por exemplo, aquela preocupação com as gerações, toda a Bíblia cheia de... A grande preocupação é ter filhos, é ter uma descendência. Hoje vivemos num mundo em que, por uma série de razões, as pessoas estão a reduzir imensamente esta ideia da descendência. Mas isto é um problema também de cortar o futuro e não termos responsabilidade em relação ao futuro. O que será daqui a 50 anos? Eu já não estou viva, não me interessa. E há uma responsabilidade também diacrónica, temporal, não puramente porque o tempo é uma dimensão da criação e nós estamos entre estas dinâmicas, mas nós ficamos dentro do nosso eu, a minha vida curta, um presente no caminho do mundo e o resto não me interessa. Deve haver uma capacidade neste sentido de pensar o mundo na sua união temporal, intergeneracional e interespécies e dentro da humanidade, nas diferenças da humanidade. Não é um acaso que, por exemplo, os negacionistas ecológicos são significativamente os soberanistas, por exemplo, que recusam a ideia de um encontro, de acolhimento dos refugiados, porque eu sou o meu pequeno mundo e o resto da terra. Se sofre, por exemplo, a seca, a carestia ligada às mudanças climáticas, pior para eles, fiquem em casa e morram, porque eu não quero, quando sabemos que um dos problemas maiores hoje das migrações é ligado às mudanças climáticas. Então, essa capacidade de abrir a minha pequena vida, o meu pequeno eu, a esta pluralidade de pontos de vista, é essencial. Este é o universalismo cristão no sentido melhor do termo. Universal é integrar as diferenças, é pensar que nunca uma diferença é um absoluto. A diferença só é definida pelo jogo das outras diferenças, temporais, de espécie, de interhumanas. Não sei se respondi à pergunta, mas pronto. Muito obrigada, professora Teresa. Eu agora ia dar a palavra, já se inscreveram algumas pessoas. O que eu agradecia era que colocassem a vossa questão de forma muito, muito sintética, para dar oportunidade a um maior diálogo. Portanto, agradeço que ligue o microfone a Zulmira Cosme. Por favor. Eu tenho meia dúzia de ecrãs, não sei onde é que está essa senhora. Zulmira, consegue ouvir-me?
Eu acho que ela já saiu, Adelaide, porque eu pus o nome e não apareceu. Se calhar passa à Teresa Então, Santos. a Teresa Santos. Teresa Santos, está-me a ouvir? Teresa Santos? Eu vou... A Teresa Santos já pode falar. Já abriu o microfone. Teresa Santos? Mas não estou Pois, a ver. é que está bastante... Estão bastantes sem imagem, Pois, sem vídeo. ela está sem... A Teresa Santos está sem vídeo, mas já tem voz. Bem, então se calhar passávamos a outra pessoa que queira falar. Bom, eu não consegui, através daqui do bate-papo, fui pedindo para as pessoas se inscreverem, ou colocarem as perguntas, e eu não vi mais nenhuma pergunta. Portanto, mais fácil será eu, neste momento, dizer, quem quiser falar, por favor, identifique-se e ligue o microfone. Alguém quer que tomar a palavra, por favor? Ligue o microfone e a palavra é sua. Está tudo muito tímido. A Luísa Ribeiro Ferreira está a fazer sinal. Força, eu vou dar a palavra à Luísa. Vou dar a palavra à Luísa. Já podes falar, Luísa. Posso falar? Já podes. Pronto, eu queria levantar uma questão muito sucinta à Teresa Bartolomei, relativamente aos dois paradigmas de que ela falou, o paradigma do domínio e o paradigma da responsabilidade. Eu fiz-me alguma confusão atribuir essa culpa, entre aspas, a Adão relativamente ao paradigma do domínio, na medida que nos Gênesis as próprias palavras são de domínio. Não vale a pena eu estar a lembrar, talvez, mas é dito: crescei e multiplicai-vos, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem na terra. Quer dizer, esta ideia de domínio é algo que está no início. Claro que depois há muitas interpretações que se podem fazer, mas este contraste fez-me alguma confusão. Há uma grande questão, evidentemente, do cristianismo em relação a outras religiões. Por exemplo, uma leitura que se diz o Ocidente moldado pelo cristianismo é exatamente incapaz de uma convivência positiva com a natureza, como, por exemplo, tem outras religiões, por várias razões. Uma até é lida, agora vamos no tecnicismo, digamos, filosófico, que aqui está um bocado, mas esta ideia da transcendência, do destaque, não é? De ver que há uma imanência que deve ser ultrapassada por um Deus que está completamente fora, por cima da natureza, leva o cristão a descuidar da matéria e que depois passa exatamente por esta ideia da maldição até a uma desprezo para a carne, por exemplo, não é? Aquela linha do ascetismo que passou por uma condenação de tudo aquilo que seja natural, entre aspas. Eu acho que isto não é ligado, evidentemente, à nossa religião como tal, mas a umas leituras culturalmente condicionadas, erradas, de que nós temos que nos purificar, porque evidentemente nós somos um povo em caminho, num acolhimento de uma palavra e de uma revelação que passa pela nossa, evidentemente, pela nossa lentidão e há um caminho a fazer. E acho que a leitura do domínio, exatamente do homem sobre a natureza, é ligada a essa possibilidade de equivocar a palavra de Deus. Em que sentido? Que
sem dúvida, o cristianismo é antropocentrismo. Às vezes eu leio em muita discussão ecológica esse convite a ultrapassar o antropocentrismo. Eu acho que isto não é bem cristão. O homem está no centro da criação. O que nós temos que ultrapassar é o antropomonismo, que o homem é teleologicamente a finalidade da criação. Isso não. Deus põe o homem a dominar a criação no sentido de dizer: tu és a coisa mais completa, em que a criação chega à sua máxima perfeição, porque em ti é o me refletir. Mas o homem não é o fim da criação. Há como um caminho de que nós somos o ponto de chegada. E esse é o domínio do homem. Ser por cima, de uma certa forma. Ser elevados por Deus como sua imagem. Mas o domínio não é poder. Até nós distinguimos agora podemos ver, há uma autoritas e uma potestas. É claro que o domínio há uma potestas, mas esta potestas nasce de uma autoridade. E essa é a forma, por exemplo, de domínio que há dentro da igreja. A igreja não é uma democracia, é claro que há, mas esta potestas nasce da autoridade, de uma responsabilidade, de uma entendimento comum de carismas, de dons e de serviço. Então, o domínio do homem nasce da responsabilidade de ser o guardião. Não é um poder, não é o dono. O único Senhor do universo é Deus. O homem não é o Senhor do universo. É claro que, tendo nele esta imagem divina, há uma soberania que descende de Deus. Mas o que acontece, que interpretar isto como falta de... esta soberania tem que ser a imagem de Deus, e a soberania de Deus é o serviço do homem, é amor para o criado. Na altura em que eu interpreto esta soberania como tudo está ao meu serviço, não estou eu ao serviço do outro, não sou responsável, não sou guardião, nasce a violência. Então o domínio torna-se violência. Este é o ponto central. O que está muito claro no livro de Noé é essa responsabilidade do homem. Eu digo, nós temos que sair do fatalismo, dessa ideia, a natureza é algo contra quem nós estamos em guerra. Até nós limos uma discussão sobre se esta metáfora da guerra em relação ao coronavírus, a pandemia, é adequada. E realmente eu acho que não é adequada. Nós nunca estamos em guerra nem estamos em guerra com a morte de uma certa forma. O cristão não está em guerra com a morte. É claro que um médico está a lutar para vir ao serviço da vida, mas não está em guerra com a morte, porque a morte faz parte da natureza, faz parte da nossa condição humana. Vermos as coisas não nesta linha de conflito, mas numa linha realmente de, como eu digo, de simbiose com a natureza, com seus aspectos, até aqueles que nos custam, altera completamente. Não há inimizade entre o homem e a natureza, entre o homem e mesmo nas situações digamos, de dependência, de limite, de sofrimento, não há inimizade. E eu acho que neste sentido o Francisco, o São Francisco, que é realmente o intérprete mais maravilhoso desse relacionamento, diz: irmã morte, não é? Não és uma inimiga, uma irmã. Mesmo sendo algo que nós, evidentemente, gostamos da vida. E esse é o ponto. Eu acho que este domínio é uma expressão em nós da soberania
de Deus, no sentido que nós temos, temos o Espírito de Deus em nós, mas a soberania de Deus é serviço, amor e responsabilidade, não é violência. Este é central. E quando o domínio e a potestade se torna violência, este é o pecado. Este é recusar o que em nós há de divino. É aquele elemento, aquele Espírito de Deus em nós, é perdido, é destruído com as nossas mãos, e nós escolhemos o ser serpente, escolher o serpente em nós e não a voz de Deus. Pronto. É nesse sentido que eu vejo essa questão do domínio e violência, esta associação. Eu reconheço a soberania e o domínio de Deus de uma certa forma. Essa palavra nós temos que vê-la desta forma. Soberania. Muito obrigada, doutora Teresa. Agora é a minha vez de fazer uma pergunta para todos. Não é para responderem todos ao mesmo tempo, mas porque a pergunta é a seguinte: como há muitas pessoas que estariam interessadas em estar aqui virtualmente nesta noite, na tertúlia, e não podem fazer hoje, a mesma está a ser gravada, e inclusive têm sido tiradas fotografias para colocar em algum, enfim, Facebook ou no nosso site. A pergunta é: alguém se opõe ao uso da sua imagem? Caso isso aconteça, o mais fácil talvez seja referirem-se mesmo no chat. Alguém se opõe? Ou então também liguem o microfone e... Não, eu concordo, não tenho objeções. Pronto. Ninguém se opõe? Excelente. Pronto. Então, passamos a outra questão. Era importante que depois soubéssemos onde é que isso está. Certamente terá essa informação ou a própria gravação no site. Já agora eu convido, eu tenho aqui meia dúzia de ecrãs, portanto eu nem consigo ver toda a gente em simultâneo, creio que ninguém consegue, e é bom sinal porque somos muitos. Eu penso que conhecerão todos o site da rede, mas para quem não conhece é muito fácil. Aliás, eu posso escrevê-lo aqui no chat, mas digo desde já que é Casa Comum, portanto tudo junto, casacomum.pt. Portanto, no nosso site estará toda a informação e, assim que possível, certamente a própria gravação desta tertúlia. Agora, eu não tenho indicação aqui, não encontrei indicação de alguém que quer intervir. Portanto, se alguém quiser colocar alguma questão, ligue o microfone, por favor, e tem a palavra. Há uma pergunta do Carlos Araújo, deixou uma pergunta no chat. Carlos Araújo. Não sei se estás aí, Carlos. Se queres pôr a questão. Já está com o microfone aberto, Carlos. Faz favor. Sim, viva. Muito boa noite a todos. E, em primeiro lugar, agradecer as vossas partilhas, que foram muito... Desculpa, Carlos. Desculpa interromper. Não tem vídeo ligado, é mesmo assim? Sim. Peço desculpa. Agradecer a vossa partilha de todos, principalmente dos três intervenientes. E, acima de tudo, a minha pergunta vai um pouco neste sentido, que é esta necessidade deste maior diálogo com outras áreas do saber. Não é? Acho que quando o Papa nos diz que tudo está interligado, não é? Porque não, certamente, um diálogo com todas as outras áreas do saber, não é? E, certamente, acho que estes contributos que falou o Sonche aqui, não é? São necessários de levar mais além, não é? E de aprofundar, não é? Eu gostava também, certamente, olha, há um teólogo que eu gosto muito, que é o Tiago Chardin, que acho que o Papa relaciona muito bem na encíclica, não é? Também desde Paul Ricoeur,
podemos falar um pouco de Leonardo Boff, acho que era necessário haver esse aprofundamento, não é tanto uma pergunta, mas diria que certamente estarão presentes aqui neste grupo teólogos e não teólogos, né, de outras áreas de saber, que também certamente dessem esse contributo. Eu acho que é necessário isto, né? Alguém se oferece para responder? Bom, eu acho que isto mais que uma pergunta é um convite e acho que é muito importante, claramente. Há ingresso da Igreja à questão ecológica que é relativamente recente. Digamos, o Papa Francisco, com a Laudato Si, evidentemente deu uma viragem, mas as primeiras fortes tomadas de posição são do fim dos anos 90 e o Papa João Paulo II fez uma intervenção muito na altura profética, identificando e dizendo efetivamente o que havia uma responsabilidade de destruição da natureza, que era uma responsabilidade moral. E ele foi o primeiro a definir esta dinâmica moral de um desgaste irresponsável do equilíbrio ecológico. Mas, evidentemente, falamos de poucas dezenas de anos e essa questão é muito recente, mas há uma série de palavras, de vozes relevantes que devem ser aproveitadas na nossa tradição cristã e postas em diálogo também com outras atitudes de desinteresse e de não tematização desta questão, de que também temos que tomar responsabilidade. É um ponto que para mim é muito importante. Nós não podemos ser acreditáveis, testemunhas credíveis, se não somos também autocríticos, se não reconhecemos os erros, as nossas responsabilidades, o que foi errado no passado. Há uma grande tradição positiva, há vozes muito positivas, mas também temos que refletir por que nós acordamos tão tarde a essa questão, não é? E por que não foi feito o suficiente? Porque ainda não há uma mobilização suficiente. É claro que iniciativas como esta da Casa Comum são essenciais, são muito importantes que a sociedade civil e digamos, a opinião pública católica se mobilite, porque é criar esta consciência, não é? Mas ainda há muito caminho a fazer. Neste sentido, temos que ser também autocríticos e analisar, ver o que há, as vozes positivas e ver também o silêncio que houve, as faltas. Há, por exemplo, um ponto que para mim é muito importante também, que é a questão, o papel da ciência. Falávamos do saber. Qual é o papel da ciência? Qual é a responsabilidade da ciência? Porque há umas correntes, por exemplo, do ecologismo que são profundamente anticientíficas, não é? E se identifica, agora com a pandemia, é um exemplo muito forte que na Itália, por exemplo, havia todo um movimento Novax contra as vacinas, porque há uma ideia que há uma manipulação excessiva da natureza por parte da ciência e por parte da técnica. Então, nós temos que nos interrogar. Agora, com a pandemia, nós vemos que efetivamente há uma objetividade científica que é incontornável, mas temos que nós refletir qual é o papel da ciência, qual é o papel da tecnologia,
quanto uma indústria ligada ao profitto está a destruir um tipo de ciência que é ligada essencialmente ao conhecimento. Então, há uma evolução negativa, uma comercialização da ciência, que é realmente uma degeneração que não pode ser confundida com a ciência. Às vezes as coisas são, pelo contrário, sobrepostas, não é? Então, a recusa dessa manipulação leva à recusa do saber e nós temos que ser críticos, atentos e capazes de diferenciar. Nós vemos agora a questão da vacina. É uma das grandes discussões políticas. Isso não pode deixar, evidentemente, ser deixado uma lógica puramente de mercado, porque se for unicamente uma lógica de profito, é claro que a vacina só vai ser para os ricos. E foi justamente dito, não, isto é uma questão, um bem público, é um bem comum, não pode ser deixado ao mercado. Então, a técnica como um saber científico puramente comercializado a nível de mercado é uma coisa, a ciência é outra. É claro que nós precisamos de recursos, então deve haver e a técnica melhora a vida de todos, mas nós temos que ser capazes de fazer este tipo de articulação e de diferença. Isso requer muita competência, muita reflexão, muita capacidade de diferenciação. Eu gostava de fazer uma pequena observação relativamente... Desculpa, Zé Osório, deixa-me só diz só o teu nome antes de falar. Zé Osório, peço desculpa. Pensei que estava à vista, mas estou a lembrar-me que são poucos os ecrãs que cada um vê. Portanto, José Osório, eu gostava de colocar uma questão, é só um pequeno pormenor. Na Laudato Si, o Papa Francisco refere o Papa Paulo VI como sendo ainda nos anos 70 o primeiro que refere a problemática ecológica, denunciando até a atividade industrial como particularmente violenta e ameaçadora de uma catástrofe. Ele diz isso quase na abertura da Laudato Si. Mas eu aproveito a oportunidade, se é possível, para fazer uma pergunta ao João Miguel Almeida, que é, portanto, se no desequilíbrio ambiental que tem ocorrido, até que ponto pode ajudar o esforço que vem sendo desenvolvido pela organização Casa Comum da Humanidade, que procura, em colaboração com a ONU, lançar um sistema jurídico que evite a situação da soberania de cada Estado sobre o seu território ser impeditiva de haver um ordenamento internacional capaz de fazer vingar os valores que permitem a Terra funcionar dentro de limites que sejam comportáveis para a vida. João Miguel. Ok, obrigado pela pergunta. Obrigado pela pergunta. Quer dizer, eu não sei avaliar o impacto. Eu espero que tenha algum impacto, porque o que estas questões ecológicas nos têm demonstrado é que não podem ser resolvidas pelos Estados nacionais exercendo a sua soberania tradicional, porque são questões transnacionais, são questões globais e que só através de uma ação concertada entre vários Estados e entre várias
da comunidade internacional é que podem ter uma resposta adequada. E por acaso, agora que me fala nisso, também me estou a lembrar de uma entrevista que eu li no Expresso, no Expresso agora do último fim de semana, de um jurista eminente que participou ainda como procurador nos julgamentos de Nuremberg e que tem 100 anos e que dizia que as gerações futuras, o legado que ele queria deixar às gerações futuras era que deixasse de haver guerras na Terra e que todos os conflitos que no passado se resolveram através da guerra, no futuro fossem resolvidos em tribunal. E, portanto, eu acho que isso também se devia aplicar aos crimes ecológicos, porque eu acho que são de crimes que se trata, não é? Sempre que houvesse um crime ecológico cometido por um Estado, haver um sistema jurídico internacional que permitisse tratar essa questão em tribunal. Isto é uma ideia que neste momento é utópica, mas acho que devíamos orientar as nossas ações e a nossa reflexão por essa ideia. Não sei se respondi, eu acho que é sim, muito difícil. obrigado, muito obrigado. Ok. Obrigada, João. Havia ainda uma questão, havia uma questão que eu pensei em tratar na minha intervenção e depois não quis complicar demasiado, mas que entronca um pouco na intervenção da professora Teresa Bartolomei, que diz respeito à questão demográfica. A questão do crescer e multiplicar-vos, e que hoje em dia as pessoas no Ocidente vivem para o presente, não têm filhos, etc. Bom, eu penso que não ter filhos é uma opção legítima, e acho que o cristianismo veio mostrar que era possível haver uma fecundidade espiritual e as pessoas, através da sua ação espiritual e da relação com os outros, terem uma ação fecunda. Mas eu acho que neste momento estamos a chegar a uma situação ainda mais perversa, que é culpabilizar os desequilíbrios ambientais, pelos desequilíbrios ambientais, os povos dos países subdesenvolvidos, devido ao seu crescimento demográfico excessivo. Ou seja, não só as pessoas vivem para o presente, como culpabilizam as pessoas dos países pobres por terem demasiados filhos. E culpabilizam, no fundo, as vítimas da desordem económica e da desordem ambiental pela própria situação de desordem ambiental e desordem económica. Acho que isto é uma atitude muito perversa. Eu, na pesquisa que fiz para a minha intervenção, também encontrei textos que chamam a atenção para que nesses países mais pobres, em que o crescimento demográfico é muito maior, o rendimento per capita e o consumo per capita também é extremamente baixo, tem um impacto ambiental muito, muito, muito baixo. As pessoas são muito mais vítimas e as pessoas, no fundo, são vítimas das alterações climáticas causadas pela poluição e pelo impacto ambiental dos níveis de vida nos países mais ricos, onde muito menos pessoas têm um consumo muito mais elevado, provocam muito mais poluição e têm um impacto muito mais negativo nas alterações climáticas. Eu acho que chegou a este extremo de perversidade. E acho que este é o tipo de situação que tem que ser denunciada e tem que se procurar respostas para este tipo de questões. Obrigada, João Miguel. Já não temos muito tempo, mas sei que há 2 inscritos. Irmã Maria João Neves, pode ligar o seu microfone, por favor?
Sim, tá? Sim, sim, diga, diga. Está-me a ouvir? O que eu disse, quer dizer, é aquilo que nós sentimos em relação à Igreja, o que tem sido aqui dito, não é? Desde todas as nossas atitudes, e eu sinto que só ultimamente, e particularmente, eu já não. Claro que a encíclica nos fala no que os outros papas disseram, mas nós acordamos com a Laudato Si, e alguns, porque eu hoje sinto que muita gente vive completamente fora da Laudato Si. A luta que a gente tem por coisas que não tão pequeninas como o preservarmos o ambiente, nós sujamos, nós estragamos, é na comida, é na roupa, é em tudo. Quer dizer, eu acho que as pessoas ainda não estão sensibilizadas, e enquanto não nos sensibilizarmos minimamente, como é que nós podemos querer que os Estados, que um Trump, que outros Estados que a gente tem, piores do que ele também, possam mudar se nós continuamos na nossa? E eu tenho um medo, um pavor de que nós acabamos com o Covid e vamos todos voltar a viver como todos, uma grande parte, porque já, graças a Deus, e nós temos conhecimento de muitas experiências no mundo que já estão a ser feitas de vida próxima da natureza, com a natureza, de deixarmos, nós comemos carne, não nos preocupa comermos tantas carnes vermelhas. O que é que há entre nós para que a gente o abate dos animais não seja feito assim? Isto, são tantas as coisas, que passos é que nós podemos começar a dar, como católicos, a ver qualquer coisa que nos impeça de ter determinadas atitudes, como a relação com os animais. Por exemplo, os animais, o que nós comemos, como não devíamos mudar de vida? Completamente. E eu acho que não é só este o problema, mas este é o mais simples que eu vejo e não sinto ninguém, nós, a darmos testemunho disso. Eu própria não dou, apesar de comer pouca carne, não é porque me faz mal, é porque me faz mal. Achou? Eu não resisto, já que tenho aqui o poder do ligar os microfones, não resisto a dar uma breve resposta à irmã Maria João Neves. Tenho 2 netos vegan, irmã. Dos 9 netos, 2 não comem carne, não comem nada que tenha origem animal. Portanto, temos que ter muita esperança. Mas também não é preciso sermos fundamentalistas, na minha opinião. Pronto, enfim, mas eu não estou aqui para falar. Eu também penso que não é preciso ser fundamentalista, mas precisamos de mudar de atitude. Plenamente de acordo. Olha, Adelaide? E é um facto que cada ação de um de nós pode fazer muita diferença. E já agora eu partilho convosco, isto é que para mim é muito importante, porque as palavras não são minhas, são da Cristiana Figueiras, quem teve a oportunidade de a escutar ontem. Ela é uma das responsáveis pelo Acordo de Paris. E na videoconferência de ontem, ela disse, eu tomei umas notas, vou partilhar convosco. A vida eterna começa agora, nesta vida, em cada escolha que eu faço. Com pequenas ações, cada um de nós pode mudar o mundo. E nestas últimas semanas, nós aprendemos isso. Metade da população mundial fez isolamento porque a prioridade era a saúde. Portanto, nós somos capazes e vamos ser capazes de fazer mais e melhor. E agora eu passava a palavra ao Armando Pereira. Pode ligar o seu micro, por favor, que eu não consigo vê-lo. Não. Estou algures por aí. Se colocar no ver o orador, vê-me. Desculpe, eu troquei o nome, Armando Barreira. Barreira, peço desculpa. Já me encontrou? Sim, sim, obrigada. Pronto. Eu não tenho propriamente uma pergunta a fazer, era mais um comentário na linha das vacinas.
Eu estou muito ligado, por intermédio com base no movimento rotário, à questão da poliomielite. E estavam a falar, e eu estava-me a lembrar que o inventor da vacina da polio, o Jonas Salk, quando inventou a vacina, a empresa onde ele trabalhava foi ter com ele e disse-lhe: então agora vamos ter que patentear a vacina. E ele disse: patentear a vacina não, porque também não se pode patentear o sol. E esta era a atitude que nós devíamos exigir. É claro que tudo isto... Muito obrigado pelas palmas. Tudo isto tudo tem relações com tudo, porque quem está a desenvolver as vacinas são empresas que têm as suas despesas, que têm o seu pessoal, que têm que ter os seus lucros. Mas devíamos exigir que essas empresas depois fossem de algum modo ressarcidas para poderem colocar as vacinas com um preço que fosse acessível a todos. Eu acho que nós, católicos, temos um grande papel a desenvolver, porque não há muitas organizações que tenham todas as semanas à frente dos pastores todo o rebanho. E este tema da ecologia é extraordinariamente esquecido nas missas. É feita pouca referência. Nós hoje andamos por aqui e depois deste medo todo encontramos nos passeios máscaras deitadas para o chão. Vimos que a Câmara de Lisboa deixou de retirar o lixo de forma diferenciada. É tudo para o lixo comum que vai para as lixeiras. E, portanto, as coisas são muito poucas. Quanto à relutância em dar vacinas, é preciso fazer uma grande aprendizagem junto dos jovens, um grande ensino, porque, por exemplo, nos países do Extremo Oriente, do Médio Oriente, ali na zona do Paquistão, do Afeganistão, era muito difícil as crianças serem vacinadas porque os mulás diziam que aquilo era uma forma de esterilizar as crianças muçulmanas, dos ocidentais esterilizarem. Portanto, é um trabalho muito grande que nós todos temos que fazer em conjunto. E eu gostei, já agora queria dizer que gostei muito da referência que foi feita à narrativa de Noé. Pareceu-me uma forma extremamente inteligente de abordar o tema. Só tenho pena de nunca me ter lembrado de o abordar daquela forma. E se houver oportunidade de desenvolver um bocadinho mais, eu gostava de relacionar isso tudo com tudo o que estamos a viver. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu não encontrei mais inscritos e de qualquer... Eu posso ainda fazer uma... Então, creio que será a última questão ou intervenção, porque estamos também a chegar ao timing que tínhamos. Pronto, vou procurar ser muito breve, porque eu gostei muito também da intervenção da Rita Veiga. É José Osório outra vez a falar. Gostei muito da intervenção da Rita Veiga e relativamente às questões que ela colocou, há um sinal de esperança que eu vejo. Ela referiu a economia de Francisco, que, como todos sabem, devia ter o seu encontro em Assis no final de março e foi adiado para novembro, mas, curiosamente ou não, o Papa lança uma outra iniciativa, precisamente nessa altura, finais de março, 26, 27 de março, ele criou uma comissão para estudar as consequências da pandemia e a recuperação pós-pandemia. É uma comissão que iniciou os trabalhos nessa altura e que envolve o Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral
tem já 5 comissões a trabalhar e penso que é qualquer coisa que merecia a pena talvez algum destaque no site da rede também, se for possível. É uma sugestão. É tudo, obrigado. Adelaide. Adelaide? Maria Helena, a palavra é tua. Maria Helena Salema. Não, eu até escrevi aqui qualquer coisa. É mais um desabafo, enfim, uma opinião. Uma questão que sempre me preocupou no Laudato Si foi, tal como a professora Teresa disse, foi a questão da conversão. Fala-se muito em comportamentos, em atitudes, em mudanças de vida, mas a questão da conversão é uma questão que muitas vezes é varrida. E uma questão que eu gostaria de pôr, e que alguém quisesse comentar, talvez a professora Teresa, era o seguinte: a conversão passa necessariamente por uma atitude mística. Aliás, a doutora Manuela Silva, a professora doutora Manuela Silva, falava muito ao de leve sobre a questão do misticismo em relação à criação e em relação à percepção da existência de Deus. O misticismo é uma conversão, é um caminho à conversão, ou, pelo contrário, pode ser uma forma de isolamento e de falta de ação ecológica. Não sei se alguém quer... Obrigada, Maria Helena. Bom, é uma questão muito complexa, evidentemente. Sempre há uma desconfiança na igreja em relação aos místicos, não é? O místico é sempre visto como um transgressor e de uma certa forma alguém que não vive por si, vive separado dos outros, é uma espécie de elitista e não obedece a esse tipo. Mas nós sabemos que a igreja sem os místicos morre, porque os místicos são como uma porta aberta para a ação do Espírito, e não somos nós homens que salvamos a história. Essa é uma questão muito complicada, porque por um lado nós somos chamados à nossa responsabilidade, por outro lado sabemos que somos servos inúteis e que a salvação não passa por nós. Eu gosto muito da história do Noé também neste sentido. Por quê? Porque Deus põe-se a falar com Noé, mas não é que faz um milagre e salva Noé, olha, eu levo-te a ti e a tua família por cima do monte. Não, diz, Noé, põe-te a trabalhar, eu digo-te o que tens que fazer. E a ação de Noé é uma ação, eu reflito muito, é uma ação de técnica científica, ele tem que construir algo, fazer isto, construir um novo habitat, tem que se pôr a trabalhar, escutando Deus. Então, nessa colaboração entre Deus e o homem, há um momento místico, porque é o único Noé que escuta Deus, que consegue aquele destaque em relação ao materialismo. Nós falamos, eu realcei isto, nós temos que abertura à natureza, amor com a natureza passa ultrapassando o materialismo, que parece paradoxal, não é? Porque o místico parece o destacado. Não, porque o místico é aquele que se põe à escuta, que se põe a contemplar. Uma coisa, eu aqui acabo que é muito tarde, acho que nós temos também que recuperar aquela dimensão de contemplação em relação à beleza da natureza
que nós perdemos completamente. Nós vivemos em casas, a técnica está a sufocar-nos. Eu vejo o tempo que vai fazer amanhã no meu iPhone, vejo as fotografias, nós perdemos trabalhamos todos dentro, agora com o teletrabalho ainda mais em casa, perdemos aquele contato com a natureza que também é um momento de contemplação. A natureza é beleza. E se nós não temos a capacidade deste abandono e também desta passividade que é abrir-nos àquilo que nos é dado por Deus como um dom, nós não sabemos amar a natureza, não sabemos apreciar e não passamos daquela atitude muito utilitarista que nós temos agora, que nos está a destruir a natureza, a uma atitude de amor. Temos aquilo que é bonito, nós não queremos destruí-lo, nós gastamos o útil. Temos que passar para esta mudança. Eu acho que o misticismo não é agora ver televisões, não é bem isto. É uma capacidade de pôr-se em relação à vida de uma forma contemplativa e deixar passar o espírito, abrir a janela. Pronto, não sei. Obrigada. Olha, com esta mensagem magnífica da professora Teresa, eu acho que podemos, que o Juan, damos por encerrada esta Sim, eu vou só parte. Vou partilhar, se me permites, antes da tua palavra final, partilhar um pequenino vídeo, está em 3 minutos, de uma iniciativa que a Rede Cuidar da Casa Comum, juntamente com o Instituto Diocesano da Formação Cristã e o Centro Cultural Franciscano, vão desenvolver a partir do próximo ano pastoral. Este pequenino vídeo foi-me enviado pelo Instituto Diocesano da Formação Cristã, foi feita pelo Paulo Paiva, que acompanhou esta tertúlia, e eu vou passá-lo, partilhá-lo, e depois no fim, a Adelaide então terminaria este encontro que foi tão agradável e espero que também tão útil. Então eu vou partilhar o vídeo.
Já agora, Juan, quando é que é esse curso? Está sem som, sem som. No próximo ano pastoral está a ser preparado para começar em setembro, outubro deste... Então, teremos notícias certamente no nosso site. E não só. Bom, muito obrigada a todos pela vossa participação. Foi certamente uma tertúlia muito enriquecedora para todos. E para concluir, também lembrar-vos que esta quinta-feira, à mesma hora, portanto 21h30, teremos uma vigília ecuménica. Poderão participar diretamente, portanto, através da nossa página de Facebook, o Facebook da nossa rede, e tem indicação também através do YouTube. Haverá certamente indicações e links diretos depois no site da nossa rede Cuidar da Casa Comum. E essa vigília está a ser preparada em conjunto por membros da rede Cuidar da Casa Comum e das igrejas cristãs do COPIC e da Aliança Evangélica. Portanto, até quinta-feira, o mais tardar, pelo menos virtualmente. E agora, Juan, tu consegues já ativar o som a todos? Consigo ativar o som a todos. Vamos desejarmos a todos as boas noites. E bem-haja. Uma boa noite a todos. Já toda a gente pode falar. Mas boa noite. Obrigada, boa noite. Agora é o caos, é o caos. Até quinta-feira. O pessoal da rede fica um bocadinho, 3 minutos, ok? Da Comissão Executiva. Da Comissão Executiva da rede fica um bocadinho. Ok? Os outros podem ir saindo e eu também vou ajudando a sair. Muito obrigada. Obrigado, nós. Obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigada. Um bom descanso ecológico. Obrigado. Obrigada. Obrigada.